o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vindo, meus irmãos, para mais um bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre o dom de curar, né? Jesus possa nos abençoar, direcionar nossas palavras. Diz assim Mateus, capítulo 10, versículo 8. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso Jesus diz aos seus discípulos. Bom, primeira coisa, vamos entender o que é cura. Nós temos corpo, temos espírito. Quando nós falamos de espírito, as doenças do espírito são as doenças verdadeiras, são as causas de tudo que ocorre conosco, basicamente. Mas vamos por partes. Quando a gente fala em corpo, vamos lá, vamos entender isso. Supondo um exemplo que eu coma algo no horário indevido, exagere, eu como alguma coisa que não me faz bem, e aí à noite eu passo mal, sinto dores no estômago. Claro, não tem nada de errado buscar um medicamento, tomar um medicamento, buscar, o alívio dessa dor. Mas aí no dia seguinte faço a mesma coisa, no outro também. Precisamos entender que não é errado buscar um medicamento, mas o correto seria entender qual é a verdadeira causa daquela dor. Se eu sei que aquele alimento me faz mal, aquele tempero, me faz mal, aquele tempero X ali me faz mal, o que eu devo fazer é evitá-lo. Buscar um novo rumo, um novo direcionamento, buscando substituí-lo por algo que seja mais saudável em minha vida. Talvez essa seja a verdadeira cura no que diz respeito a esse problema que estava acontecendo no meu estômago. Não precisarei mais de medicamentos, estarei em condições adequadas, ajustadas quanto a isso. Bom, é mais ou menos isso. Aquela dor no estômago é só o efeito, consequência daquela atitude equivocada que eu tomei. As doenças, de uma forma geral, que trazemos, ou que desenvolvemos nos nossos corpos físicos, são consequências de atitudes equivocadas, seja nesta vida ou em outras. O indivíduo que comete determinados erros, determinados excessos, ele pode vir a criar impressões no seu perispírito e uma outra encarnação ou outras encarnações à frente vir a aflorar isso. Eu vi um exemplo de uma vez alguém falando, porque falam que o cigarro gera câncer, por exemplo, no pulmão. E há uma vovozinha ali de não sei quantos anos, morreu com 100 anos e fumou desde criança. E aí você vai ver em contrapartida uma criança que nasce jovem e desenvolve câncer no pulmão sem nunca ter fumado e jovem. Talvez aquela vovozinha que fumou até 104 anos, criou-se dificuldades no perispírito que hoje eu refleti no corpo físico. Então isso aqui é só um exemplo de situações que podem ocorrer por consequência de atitudes equivocadas. Então quando se fala em cura, a primeira cura é em nós espíritos com dificuldades diversas. As doenças do espírito são orgulho, egoísmo e os seus filhotes, a vaidade, a arrogância, a prepotência, tudo que deriva disso. Essas são as verdadeiras doenças de nós, espíritos, porque temos que lembrar que nós somos espíritos, estamos no corpo físico, que por mais degradado ou mais doente que esse corpo esteja, uma hora mais cedo ou mais tarde ele morre, o corpo morre, perece, nós nos libertamos em espírito. Este sim é que devemos buscar mantê-lo o mais saudável possível, não que nós não venhamos a buscar a cura do nosso corpo físico, mas a consequência primária é no espírito, secundariamente corpo físico. Bom, e aí, mas devemos, é lícito buscarmos as nossas curas, já que temos hoje um corpo doente, com dificuldades
assim ou assado. Não importa a natureza, seja passada, em vidas passadas, ou seja em erros presentes, ou o próprio desgaste físico, situações naturais também, fisiológicas do corpo. Não é? Devemos buscar a nossa cura. Né? Essa cura, então, podemos remeter aos dois aspectos, a cura do corpo e a cura do espírito. Nós vamos falar dos dois um pouquinho. Vamos nos ater um pouquinho à questão do corpo, realmente. Buscamos a cura do nosso corpo, então nós vamos buscar os remédios necessários. Nós vamos ao médico, nós vamos utilizar-se de vários recursos. Existe uma infinidade de formas de se tratar o ser humano. Você vai ver as medicinas ocidentais, orientais, umas vão agir mais no campo físico diretamente, outros fluídicos, mas vamos trazer esse capítulo para dentro da nossa ótica. Fluidos, né? O tratamento dentro de uma casa religiosa, por exemplo, eu falo casa religiosa porque muitas outras vertentes religiosas também se utilizam, por exemplo, da imposição das mãos, padres, pastores e tantas outras crenças, né? E não casas religiosas necessariamente, por exemplo, as rezadeiras, né? Lembro de uma senhora na rua que eu morava, que ela tinha uma mediunidade de cura, ela não falava isso, ela não se expunha dessa forma, mas era notório, né? Ela fazia as rezas, os rituais que ela acreditava e, de fato, tinham curas extraordinárias, assim, né? Eu mesmo lembro quando jovem, levei meus filhos para, né, ser atendidos por ela. Olha só, era a forma com que eu também pensava à época. Não é? Ao conhecer a doutrina espírita, o horizonte, né, desse tema se ampliou bastante. Nós começamos a conhecer um pouco mais o fenômeno, né, os fenômenos que ocorrem dentro desses processos. Então, dentro da casa espírita, por exemplo, nós vamos ter uma série de terapêuticas, como passe, desobsessão, água fluidificada. Existem casas com trabalhos específicos para a cura, em que médiuns, estando mediunizados, diretamente mediunizados ou não, vão atuar, né, buscando a cura daquele indivíduo que ali busca ajuda, que ali busca o remédio para os seus males. Mas antes de mais nada, antes de entrarmos no aspecto mediúnico, propriamente dito, vamos pensar que nós somos como verdadeiras baterias. Nós temos baterias e dínamos, né? Nós armazenamos e produzimos, transformamos, né, fluidos, energias ao nosso redor. Somos capazes de promover a cura dentro de nós mesmos e externá-las para outros seres que delas precisam. Por exemplo, o passe numa casa espírita, apesar do assessoramento que existe, não vamos falar sobre isso agora, se der tempo um pouquinho mais, né? Mas eu posso, através de um abraço, através de um olhar, através de uma prece, através de um gesto, às vezes involuntário, só em desejar, um desejo sincero de ver aquele indivíduo que está diante de nós melhor, aliviado de suas dores, já é o suficiente para que possamos emanar fluidos que são capazes de aliviar, de promover, quem sabe, uma cura. Não podemos afirmar, porque existem vários aspectos. Primeiro, a capacidade que tal ou tal pessoa, ou tal ciência tem de curar. Outra coisa é aquele indivíduo que passa por aquele processo, se um aspecto divino, digamos assim, né, ele não precisa passar por aquela dor. Né? O indivíduo que ainda precisa passar por aquela dor, talvez tenhamos a condição de aliviar, amenizar um pouco, dividir um pouco o fardo, mas talvez não seja o momento ainda para a cura daquele mal físico, porque o que esteja trabalhando talvez seja a cura do espírito. É muito complexo, é um assunto extenso. Né? Parar para pensar que muitas das vezes o que nós chamamos de dor não é a doença, é o remédio. Aquela dor, na realidade, tem o objetivo de curar a imperfeição maior que é de nós espíritos. Então, nos cabe também compreender se a cura que nós buscamos naquele momento
por alguma razão não pôde vir, ainda não é o momento, aceitar de forma resignada, não de forma apática, não quer dizer que não devemos buscar, tentar, nos esforçar, porque às vezes a cura é justamente por uma preguiça, a gente fica acomodado e vem aquela dor que nos força a buscar, a nos esforçarmos e com isso superar a preguiça e conquistar realmente o êxito naquilo que buscamos. Mas de repente, aquele momento ainda não é o propício para a cura. Então devemos entender a cura por um aspecto muito mais amplo, não só do corpo, mas nós como espíritos. Devemos lembrar que Deus é perfeito. A dor não foi criada pelo mal, a dor foi criada como um instrumento, ferramenta de Deus. A dor serve de proteção, a dor serve de alerta. Às vezes é uma dor de cabeça que nos incomoda tanto, às vezes é nos alertando de algo internamente que não está ajustado, não está equilibrado. E às vezes a gente busca aquele medicamento para aliviar a dor, quando na realidade a dor é um alerta vermelho mostrando onde é que está de verdade doendo ou doente, para que possamos buscar uma cura mais verdadeira. Né? E por aí vai. Né? Devemos ter essa visão mais ampla. Né? A dor, por exemplo, ao colocar a mão em alguma coisa quente e sentirmos queimar, a dor, essa queimadura, essa dor é uma proteção. Porque se não percebêssemos aquela chama queimando o nosso braço através da dor, poderíamos manter mais tempo do que deveríamos e levando-nos a óbito, levando-nos a males maiores. Então a dor, por exemplo, nesse caso, é uma defesa, uma proteção do indivíduo. Deus é perfeito em tudo que faz, inclusive nos mecanismos da dor que nos foi impostos, né, através desse corpo físico que proporciona essas sensações. Tá? Então Deus é perfeito em tudo sempre. Bom, mas, como falei antes, devemos buscar né, os mecanismos necessários para que possamos sanar nossas dores. Bom, quando falamos da terapêutica, a gente sempre vai lembrar da terapêutica espírita, né? Quando nós falamos de passe, né? Aí nós vamos ter um trabalho não só individual, o indivíduo promovendo a cura de alguma forma, mas como ele vai ter um intercâmbio mediúnico. O que é mediunidade? É ser intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. É ser um mensageiro, só somos apenas um mensageiro. A carta não é nossa, nós não escrevemos e nem nos pertence, só levamos de um ponto ao outro. E quando um companheiro se senta diante de nós para receber um passe dentro de uma casa espírita, nós vamos ter uma equipe que nos assessora, espiritual, em que um trabalho coletivo entre o mundo físico e invisível vão ajudar naquilo que lhe é permitido, na ajuda, na cura ou na melhoria ou no alívio daquela dor naquele momento. Então, trabalho em conjunto. Né? A água fluidificada, a água que recebe medicamentos salutares. Né? Então, é importante, tá? É importante lembrarmos que esse dom de curar, essa possibilidade de manipular fluidos, principalmente, mas principalmente no que tange ao intercâmbio mediúnico, ele não pode, não deve ser cobrado de forma ou hipótese alguma, seja a cobrança direta através do recebimento de recursos materiais, financeiros, seja através de trocas ou presentes, ou, sabe, de forma alguma. Primeiro, que se existe um intercâmbio mediúnico, um espírito que ali está promovendo aquele fenômeno, aquela condição, e nós somos só o agente intermediário, o carteiro, então estaríamos cobrando por algo que nos pertence, não nos pertence. Se aquele espírito, aquele indivíduo que ali está trabalhando não está recebendo nada, porque nós, que somos só o intermediário, né, desse trabalho, haveríamos de receber algum tipo de recurso, enfim, algum tipo de vantagem. E olha que as vantagens às vezes são muitas. Eu não recebi nada.
Ah, mas eu ajudei ele ali, sabe? E ele tem uma influência aqui ou ali, e ele me ajudou lá naquela repartição. Tá? Não, é receber da mesma forma, é troca, é venda da mesma forma. É venda da mesma forma. Aquelas rezadeiras, por exemplo, eu lembro da senhorinha, e ela rezava, nunca cobrou nada. Eu acredito até que se ofenderia se oferecesse alguma coisa a ela. E olha que ela possivelmente não tinha, né, a consciência de que poderia estar ali sendo amparada ou outros indivíduos do plano espiritual ajudando. Na mente dela era ela com aquela capacidade dela, e poderia ser, tá? São hipóteses, mas possivelmente poderia também ser uma médium de cura, que saía dos seus próprios fluidos, e ela não cobrava nada, porque ela tinha consciência de que aquilo ali era uma tarefa, é algo que ela recebeu de graça e não tinha o direito de cobrar por aquilo. Diferente de um médico que vai para uma faculdade, que gasta seus recursos, investe na montagem e manutenção de um negócio, e que ele usufrui desse negócio para o sustento ilícito da sua família. Mas é claro que até nisso não vamos entrar no mérito, por favor. A gente vai lembrar de Bezerra de Menezes, e aí o assunto descamba, né? Eu diria, como diz os nossos mineiros, para mais de metro, né, de conversa. Né? Bom, mas então assim, a mediunidade de cura, né, como falei, está em todos os lugares, em todas as religiões, em todos os aspectos. Né? Lembrando, quando nós falamos de passe, o passe espírita é no momento que nós aplicamos os fluidos, nós estudamos, nos preparamos, tomamos consciência daquilo que está ocorrendo. Não quer dizer que um indivíduo, numa crença diferente da nossa, impõe as mãos, mesmo se ele ter compreensão daquilo que ele está fazendo, mas se ele faz de amor e faz de boa vontade, ele também será assessorado e também conseguirá promover os mesmos benefícios que nós outros também, bem assessorados e bem intencionados, conseguiríamos. Igualmente, também não teriam o direito de cobrar por aquela condição. Isso é muito importante, porque não existe, tá? Isso é muito importante, não existe nenhum médium, tá? que trabalhe, seja assessorado por um espírito de luz cobrando o seu trabalho. Perdoe-me, mas seria uma ilusão. O indivíduo pode até começar a fazer um trabalho de forma séria, sendo bem assessorado, e no meio do caminho, sim, vai descer, que é um dos riscos da mediunidade, que é um teste para todos nós, né? Um dos testes e perigos da mediunidade é isso. Então ele pode sim, vai descer e de repente começar a ouvir daqui ou dali instruções de espíritos não tão iluminados, ou pode partir dele mesmo a intenção de começar a cobrar e começar a se sentir importante demais, vaidoso demais, e com isso ele vai afastando os espíritos, digamos, de luz, aqueles bons espíritos que estavam ali assessorando para o trabalho sério. E duas hipóteses podem ocorrer. Ou a primeira, até menos provável, dele simplesmente ficar só, não ter ninguém e começar a inventar a presença de espíritos onde não existem e continuar fazendo o trabalho de forma vaidosa, enfim, já se perdeu por aí. E a segunda, mais provável e pior, mais desastrosa, começar a aproximar dele, quer dizer, ao mesmo tempo que os espíritos de luz vão se afastando por ver que o trabalho está sendo feito da forma incorreta, vai abrindo espaço para que ele seja presa e seja agarrado por espíritos que desejam trabalhar de forma leviana ou mistificar, ou brincar, ou zombar, ou enfim, se aproveitar de alguma forma da situação, afundando aquele médium, porque ele vai enterrando sua mediunidade, jogando fora, pelo menos parcialmente, essa ferramenta extraordinária de trabalho,
né? E iludindo a outros incautos que acabam se iludindo e lembrando que temos várias afirmações, né? Uma delas diz: não creais em todos os espíritos. Vejam, primeiro se provém, né, de Deus, né? Existem mensagens que falam: não creais em todos os profetas. Vejam se vem de Deus, que são similares, são semelhantes as duas mensagens, diz a mesma coisa. Devemos usar o bom senso. O bom senso é importante porque bons espíritos, espíritos iluminados, não nos colocarão em situações esdrúxulas ou situações que contrariem os ensinamentos de Jesus. Lembrando que Mateus transmite-nos o ensinamento de Jesus, que diz que é para dar de graça, que de graça é recebemos. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. E quando falamos em cura, também tem esse aspecto também do chamado expulsar os demônios. O que seriam demônios? Demônios, daimons, almas humanas. São almas, são espíritos, né? São espíritos. E assunto também que tem uma certa extensão, não é? Que nós vamos falar de forma um pouco mais resumida, mais sintética. Primeiro que para expulsar algum espírito leviano, brincalhão, esse termo expulsar é muito forte, precisaríamos de uma autoridade moral ímpar. Espíritos iluminados, verdadeiramente iluminados, exerce sobre os espíritos inferiores uma autoridade moral irresistível a eles. Lembrando de Bezerra de Menezes, quando dialoga com o obsessor do seu filho, na reunião, ele pede ao espírito para que abandone, né, aquele processo obsessivo do filho. O espírito diz: não consigo negar ao seu pedido. E aí vai esclarecer outros assuntos, mas ele diz que não conseguiria negar. Quer dizer, não conseguir literalmente. O espírito com uma envergadura moral muito mais elevada fica o espírito inferior, né, sendo obrigado, de alguma forma, que eu não conseguiria explicar nesse momento, mas aceitar, acatar a sua solicitação. E Jesus, à época, quando falava sai daqui não tem conversa. Nós, num patamar de inferioridade ainda tão grosseira, talvez aqueles espíritos obsessores que venhamos a ter numa reunião mediúnica, a conversar com eles, possivelmente, mesmo o patamar de nós, às vezes a gente se acha tão superior, às vezes se acha superior por ir 1 hora por semana a uma casa religiosa, já se acha tão superior aos demais. Às vezes espírito com a mesma hierarquia nossa, a mesma dificuldade nossa. E às vezes a gente se acha, né, alguns companheiros de forma equivocada acham que vão expulsar aquele indivíduo no berro, no grito, sabe, uma autoridade que não possui, porque a autoridade verdadeira é a moral. Cabe-nos conversar, dialogar, mostrar o barco que estamos e as consequências daqueles atos, para que possam despertar para Jesus. Mas também não vem o nosso caso hoje, né? Porque não vamos aqui abordar um mecanismo, um funcionamento de uma reunião mediúnica, mas só para a gente ter uma ideia, né? Então, quando se fala em expulsar os demônios, não vamos levar ao pé da letra expulsar como algo tipo, sai daqui e ele sai. Não é assim que funciona. E não é assim que deveria ser. Palavras, termos, formas com que foram escritos lá atrás tinha muito a ver com a época, a forma de enxergar, né? Eu lembro de Chico, né? Perguntaram ao Chico, como é que eu faço? Eu tenho um espírito que me obsedia há muito tempo, como é que eu faço para expulsá-lo, né? Para tirá-lo de perto? E aí Chico fala: mas meu irmão, eles são os nossos irmãos, não devemos expulsá-los, devemos amá-los. É diferente a visão, né? Enfim, por isso é tão importante, né, o estudo. Por exemplo, para quem vai trabalhar numa reunião mediúnica, é importante estudar, mas quanto mais se estuda, parece já ter estudado bastante, ainda é muito pouco, para que possamos compreender a verdadeira natureza do trabalho, o nosso papel, o nosso tamanho dentro daquele trabalho, né, a responsabilidade daquele trabalho, compreender que o ganho ali é o ganho do lado espiritual, de crescimento nosso,
de quitarmos, quando a gente produz curas, seja quais forem, e a gente auxilia aquele companheiro na jornada, estamos quitando os nossos débitos, diminuindo os nossos débitos, e à medida que nossos débitos vão diminuindo, nós vamos agariando valores espirituais, que são tesouros, sei lá, inimagináveis para nós. Não são dimensionáveis, não se pode trocar por moeda, tesouro material algum, não tem preço isso. Então ganhamos sim, saímos mais ricos daqui ao utilizarmos o nosso tempo para o bem, mas é uma riqueza diferente, é uma riqueza espiritual. É curar, veja só, ao promover, ou participar, ou auxiliar em processos de cura de outros indivíduos, companheiros que fazem parte de nossa jornada, que cruzam o nosso caminho, curamos as nossas imperfeições do espírito, consequentemente produzimos cura para os nossos males. Pode não ser nesta encarnação. A gente nessa encarnação desencarne, continue anos e anos até desencarnar doente, produzindo o bem. E tem pessoas de forma equivocada podem pensar, nossa, faço tanto bem, estou assim, assado. Mas o verdadeiro ser, que é o espiritual, está sendo trabalhado pelas nossas atitudes, está sendo desconstruído, retirado defeitos e danos que vão repercutir em encarnações futuras, em corpos mais saudáveis, na aquisição de menos dores e menos doenças. Olha só, a cura é para todos. Quando fazemos o bem para alguém, somos os maiores beneficiados daquele bem que produzimos, né? Que passamos à frente, né? Então, quando se fala em autoridade moral, isso é importante no que tange, né, ao convívio com os espíritos encarnados e desencarnados, no que tange a perturbações espirituais e curas no que refere a importunações, vamos usar esse termo, talvez seja mais adequado, importunações espirituais. Então, devemos, ao produzir procedimentos de saúde ou de natureza ligadas ao bem, nós vamos melhorando o nosso perispírito, nós vamos nos melhorando como espíritos, nós vamos crescendo em autoridade moral, pouco a pouco, e os espíritos começam a nos respeitar. Imagina chegar numa reunião, numa desobsessão, falar com um espírito sobre algo que ele faz no nosso pensamento ali de errado, se no dia a dia nós produzimos os mesmos erros, os mesmos danos. Provavelmente ele fala, não, mas você está falando para mim fazer isso, e você mesmo não faz. Então, ao compreender que é mais do que caridade, é muito mais do que isso, é dever nosso, restituir todo o bem que ganhamos do universo, de Deus, produzindo cura, seja ela quais forem, mesmo que a cura seja um abraço amigo, um sorriso, uma palavra de ânimo, meu irmão, tenha fé, tenha coragem, isso daqui a pouco passa. Pronto, é o que nós possamos, é o que podemos fazer naquele momento, e eu tenho a convicção de que aquilo vai trazer algum benefício para aquele companheiro. Como eu falei, muitas das vezes a dor não pode cessar agora, mas eu posso aumentar a coragem. E ao aumentar a coragem, a compreensão e a fé, a dor pode até não diminuir, mas o sofrimento diminui. E eu já estou promovendo o bem dessa forma, agariando bem para mim e produzindo isso aos que estão ao meu derredor. Então foi isso, nós fizemos uma pequena síntese, né? Todos nós, quando falamos em casa religiosa, todos nós no dia a dia, no trabalho, no lar, podemos ser um agente que leve paz, podemos ser um agente que leve cura, ou possamos ser aquele agente que leve o refrigério, minimizando aquele sentimento que incomoda aquele companheiro que está de frente de nós. Todos nós, independente de qualquer religião, ou mesmo aqueles que nem religiosos talvez sejam, o importante é que venhamos a sintonizar no bem. A primeira premissa, primeiro, sabe, elemento, sabe, variável necessária para a gente conseguir fazer isso, é o amor por aquele que está diante de nós.
E se eu tenho amor e tenho fé em Deus e sei que estarei assessorado, meus pensamentos se elevarão a esferas maiores e atrairão para perto de mim companheiros que estarão desejosos de promover o bem, independente de vínculo religioso ou não. Eles estão perto de nós sempre a nos ajudar, a nos amparar. Assim como quando mais escolhas fazemos, atraemos aqueles que também não são desejosos. Então possamos escolher bem as nossas companhias e nossas ações. E que Jesus possa nos abençoar a todos e que fiquemos todos com a paz de Deus e possamos ser ferramentas úteis. Obrigado, meus irmãos, a todos. Fiquem em paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!